Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a voz do Senhor. Todos nós temos muita curiosidade. Como que seria ouvir a voz do Senhor? A Bíblia fala de algumas pessoas que ouviram a voz de Deus. Moisés é um exemplo. E o exemplo mais chocante é quando Deus chama Adão no jardim do Éden, né? Adão, onde você está? Ora, se Deus está em todos os lugares e tudo vê, como que ele pergunta para Adão onde você está? É interessante essa pergunta, por quê? Porque Adão, ele não precisava ouvir a voz de Deus por esses ouvidos físicos. Ele tinha uma conexão tão forte com Deus que ele não comunicava-se com Deus com palavras, ele não ouvia a voz de Deus com palavras, ele comunicava a Deus com o seu íntimo, com o seu ser, que é a maneira primeira de Deus se comunicar do homem, comunicar com o homem. Você sabia disso? Deus, a maneira primeira dele comunicar com você, de você ouvir a voz dele, é no íntimo, é forte. E nós temos uma dificuldade assim muito grande de ouvir a voz de Deus no íntimo. Nós ouvimos muitas vozes dentro do nosso interior e às vezes até julgamos que é a voz de Deus e muitas vezes nos decepcionamos porque não era. Por que que nós temos essa dificuldade? Porque essa conexão foi quebrada. Ela foi quebrada quando o homem perdeu a comunhão lá no Jardim do Éden, né? Mas como será que é ouvir a voz de Deus? Vamos pensar um pouco. Ora, a Bíblia relata que quando Moisés levou o povo hebreu no Monte Sinai para ter aquela visão maravilhosa, onde a glória de Deus desceu no monte e ele fumegava. A presença de Deus estava no Monte Sinai. E a Bíblia diz que se ouvia no Monte Sinai um som de uma buzina, algo assim, pá, aquela coisa, sabe? Um som de buzina. E Moisés falava com Deus. Eu entendo nesse texto, me perdoe é o entendimento que eu tenho, é que Moisés ouvia Deus falando, mas o povo ouvia uma voz de buzina. Pá! E Deus falava pá, ou pom, né? Aquele som de chifre de carneiro, né? E Moisés ouvia a voz de Deus, mas o povo não ouvia, ouvia um som de buzina. E isso me leva a refletir. Porque quando Samuel ajunta o povo, quando o povo pediu um rei, ele fala que eles iam ouvir, apesar do tempo estar limpo, sem sinal de chuva, relâmpagos e trovões. Ora, o povo ouviu relâmpagos e trovões, mas aquela era a voz de Deus. Buzina, relâmpagos e trovões, voz de Deus. Interessante. Quando Jesus clama a Deus, já perto da sua crucificação, Deus fala com Jesus assim, desde o alto céus, eu o glorificarei, eu glorifiquei e ainda o glorificarei, percebeu? Mas lá, se você observar na Sagrada Escritura, você vai ler que o povo ouviu um trovão. O povo não ouviu. Jesus ouviu ele falando. Alguns ali ouviram. Mas o povo ouviu um trovão. Deixa eu te falar uma coisa interessante. Essa perda de conexão com Deus é uma coisa muito séria. Por quê? Por que que Moisés ouviu Deus falando e o povo provavelmente ouviu só o som de buzina? Porque Moisés tinha um nível de comunhão diferente do povo. À medida que você se aproxima de Deus, que você ora, que você lê a Bíblia, que você se consagra, que o Espírito Santo vai aumentando dentro de você a unção, o seu nível de conexão vai mudando. Até o ponto que você consegue ouvir a voz de Deus. Se você não tiver esse nível de consagração, esse nível de conexão, e Deus falar com você hoje, você vai ouvir um som de buzina, você vai ouvir um trovão, você vai ouvir um barulho. Imagina que um estrangeiro está falando para você, rapaz, eu não estou entendendo nada, você está falando, mas não estou entendendo. Eu quero dizer para você nessa manhã
que Deus está te falando e que você não está entendendo. Você deve estar ouvindo um trovão, você deve estar ouvindo uma buzina, você deve estar ouvindo qualquer coisa, mas Deus está falando com você. Mas por que eu não ouço quando Deus está falando? Porque você não está com o nível de consagração correto. Deus fala. Os antigos acreditavam que Deus falava com o homem em sonhos. Você sabia disso? É. Tanto é que quando o faraó sonha, ele chama os seus sábios, ele diz, isso aqui não é um sonho comum. O Criador falou comigo. Apesar deles serem pagãos, eles acreditavam nas divindades, da maneira deles, da maneira pagã, mas acreditavam na divindade. Então ele chama os sábios e ninguém interpreta. Eles vêm lá com aquelas adivinhações e ele diz, não, vocês estão me enganando. Até que aparece José e diz para Faraó a revelação do seu sonho. Deus falou com Faraó. E falou mesmo. A Bíblia diz também que Abimeleque teve um sonho onde Deus aparece para ele e fala assim, você vai morrer. Por quê? Porque você está tomando uma mulher que tem marido. É Sara, mulher de Abraão. Abimeleque levanta de noite, chama Abraão e fala assim, o que você está fazendo? Por que você não falou que era sua esposa? Quase que eu me caso com ela e cometo um pecado. E Deus amaldiçoa essa terra. Mas Deus falou com Abimeleque. Aí você pensa assim, mas como que Abimeleque ouviu e entendeu em sonhos? É porque no sonho Deus tem uma facilidade maior para falar com você. Só que facilidade não significa que você vai entender, não. Mas como o seu consciente está ali em estado de repouso, Deus tem facilidade de vir ao homem e falar com ele em sonhos. Mas ele sempre fala em códigos e enigmas. Por quê? Porque a glória de Deus é ocultar. E a glória dos homens é descobrir o que Deus está falando. É o primeiro ensinamento que eu dou para você. Por que Deus fala, a gente ouve a voz de buzina? Porque isso consiste na glória de Deus. Ocultar, para que você cave os tesouros e descubra o que Deus está falando. Porque isso vai gerar um impacto maior na sua vida. Isso vai gerar entendimento. Mas vamos continuar. Isso quer dizer que as pessoas que não estão consagradas, eles não vão conseguir ouvir a voz de Deus. Mesmo que você fale, mesmo que Deus fale, eles não vão conseguir. Por quê? Porque o pecado cega e também ensurdece. O pecado ensurdece. Deus está falando. Deus está falando hoje. E nós estamos surdos. Nós não somos capazes de discernir a época e o período que nós estamos vivendo. Você já parou para perceber isso? Olha para você ver. Noé pregou o dilúvio aproximadamente 100 anos. E o povo não acreditou. Era Deus falando, eu vou destruir a terra com o dilúvio. Mas o povo não aceitou. Jesus ressuscitou, o Filho de Deus. O que as pessoas dizem? Não, o corpo foi roubado. Jesus não ressuscitou, não. Não, esse negócio de ressurreição é conversa fiada. Sempre, sempre, sempre os feitos de Deus são vistos pelo homem de uma forma diferente, porque ele não é capaz de ouvir Deus falando. Não é capaz de ouvir Deus falando. A volta de Jesus. Você acha que quando a igreja for arrebatada o homem vai arrepender? Não vai. Para eles vão dizer que houve uma tempestade eletromagnética e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. A Cruz Vermelha está procurando as vítimas e vão culpar alguém, vão falar alguma coisa. E as pessoas vão acreditar. Mas quem é de Deus é diferente. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Jesus disse assim, olha, as minhas ovelhas me ouvem e elas me seguem, porque ouvem a minha voz. Percebeu? Então eu vou te dar um conselho nessa reflexão de hoje. Ore mais, se consagre mais, procure se arrepender dos seus pecados, se apresentar diante de Deus como uma criatura que quer ter comunhão com Ele. Se apresente como quem quer ter comunhão com Ele. Até o dia que Deus, não é que Deus vai falar, Ele já está falando, mas até que chegue o dia em que Ele vai falar e você vai ouvir e vai entender a voz do seu Criador. Amém? Deus está falando.
Deus está falando. Fique bem e fique com Deus.